Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo para mais uma edição do Diário Esportivo, nesse dia 10 de setembro. Está aqui ao meu lado Ângelo Verotti e João Romoli, da Editoria de Esportes. Estamos aqui mais uma vez para debatermos sobre o assunto do final de semana. Final de semana com muitos clássicos, né? Clássico regional, São Bernardo e Santo André. Também um clássico quente em São Paulo entre Palmeiras e Corinthians. Vamos debater muito sobre essa rodada e tudo mais o que aconteceu neste final de semana esportivo aqui na região e também no Campeonato Brasileiro. Primeiro, uma boa tarde, Ângelo. Boa tarde, Pastor. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bom, João? Tudo bem, um prazer de novo estar aqui. É isso daí. Então vamos iniciar primeiro falando aqui da nossa região. Tivemos um clássico muito quente também entre Santo André e São Bernardo e Santo André, porque o jogo foi no 1º de maio. São Bernardo iniciou melhor a partida, fez um gol com o Ricardinho no pênalti infantil do Frank, e depois o Santo André acabou virando com 2 gols no segundo tempo. O primeiro, o Emerson Silva, também de pênalti, e já no finalzinho, aos 43, o Denis Germano, que é uma revelação das categorias de base do Santo André, um garoto que o Santo André aposta muito, foi lá, acabou fazendo 2-1. Resultado fundamental para as pretensões do Santo André, né, Angelão? O Santo André era uma briga direta ali pela 3ª posição da Copa Paulista. O Santo André acabou indo ali a 14 pontos agora, deixou o São Bernardo numa situação ali empatado com o Santos, né, que ganhou do Água Santa, falaremos isso a seguir. Um resultado muito importante para o Ramalhão. Muito importante para o Ramalhão, principalmente que vinha de resultado ruim em casa, né? Não vinha era empate, né? Foi empate em casa. Uhum. Então, bom para o Perdeu, na verdade. Desculpa, é verdade. Perdeu para o líder, né? Taubaté. Líder não, era o líder naquela rodada, né? Na ocasião. São tantos jogos que a gente acaba confundindo. Mas um resultado importante para o Santo André, que não vence em casa, mas parece que vai muito bem fora, né? E foi o que você falou, ele se mantém ali na 3ª colocação, né? Afasta um pouco essa briga do São Bernardo. Hoje o São Bernardo se preocupando mais com o Santos do que com o próprio Santo André. E dá uma certa confiança para a equipe, né? Foi o que o Padavan estava falando, tem que perder um pouco dessa irregularidade do Santo André. No pênalti que o Santo André cometeu agora, o pênalti infantil ali do Frank, né? Ele tem que perder um pouco dessa fase instável, essa estabilidade do Santo André, né? Que isso aí dá uma complicada mesmo. O torcedor, a cada jogo, não sabe que aventura que ele vai ver da equipe. Mas um resultado importantíssimo. Fica pior para o São Bernardo mesmo também, que jogando em casa, precisava de um resultado também, justamente para poder colar ali no Taubaté e não deixar tanto o São Caetano disparar. E meio se confirmando ali também no G4, né? Faltam 3 rodadas aí para acabar essa fase de classificação. Uma briga muito boa ali. Eu acho que o Santo André, o Taubaté e o São Caetano já garantiu, né? Os 3 ali já estão meio quase com a vaga garantida. E o São Bernardo agora tem que buscar essa vaga. Exatamente, a gente está vendo os gols, agradecer o Juraci Nascimento que fez as imagens para a gente lá do 1º de maio. Esse é um pênalti convertido pelo Emerson Silva, e agora o gol do Denis bateu bem ali no cantinho, foi bem, o goleiro também quase conseguiu fazer a defesa. E o Santo André estava engasgado, né, esse resultado, né, João? Primeiro turno, a gente lembra, o São Bernardo veio ao Bruno Daniel, ganhou de 1-0 com o gol do Edivan, jogou muito melhor que o Santo André, inclusive poderia ter feito mais do que fez um gol de falta, e agora o Santo André foi até o 1º de maio e devolveu essa derrota. É sempre bom a gente lembrar que é um clássico regional e para os clubes faz muita diferença você ganhar de um rival regional, né? É isso, né? Devolveu a derrota, né? Acho que clássico é isso, né? Um ganha aqui, outro ganha lá, para não ter aquela zoeira de freguesia, né? E o Santo André, ele tem jogadores no banco, eu acho, melhores que o do São Bernardo. Esse próprio Denis, que fez o segundo gol, um jogador rápido, né? Ele já tinha demonstrado isso contra o Água Santa, entrou, tinha feito algumas jogadas já contra o Água Santa também, um clássico. Aí entrou contra o São Bernardo também, conseguiu uma jogada bonita ali, o Padavan aposta muito nele. E agora o Padavan com os 3 jogadores de ataque que vai ter, né? O Garrel, o Matheus Santiago e o David Ribeiro, vai ter mais velocidade ainda esse ataque do Santo André. E uma vitória importantíssima, né? Porque foi ainda sem eles e praticamente garantiu a classificação. Para mim, acho que o Santo André deu um passo enorme para essa vaga, porque o Santos agora e o São Bernardo vão ficar ali, vai ficar entre os dois a 4ª vaga. Para mim, o São Caetano e o Taubaté já estão ali classificadíssimos, né, e vão disputar para mim o título. Acho que o Santo André também, com os 3 que chegam também, é candidato ao título, até pelo nível da competição que não é tão alto, né, vamos dizer assim. Mas falando do jogo, o São Bernardo teve um pênalti, depois outro pênalti para o Santo André. Acho que o jogo foi muito igual, né? As duas equipes também são parecidas, assim, o time titular, mas acho que o Santo André tem mais peças individuais que podem fazer a diferença, como o próprio Denis fez e conseguiu resolver o jogo, né? Agora o Santo André, quem sabe, até pode buscar um segundo lugar, né? E como o Ângelo disse, o Santo André joga melhor fora de casa. Acho que até pelo ataque veloz que tem, é um time que o Padavan sabe usar ali a velocidade dos jogadores, o Natan ali cadenciando mais o jogo. É um time que, para mim, agora com os 3, pode brigar até pelo título da competição.
Exatamente, acho que aumenta bastante a qualidade. Porque o Santo André, um dos grandes problemas é justamente a parte ofensiva. O Palhavan tem dito sobre isso, que ele tem mudado bastante o setor para fazer o time produzir mais ofensivamente. Defensivamente tem indo bem, tem sofrido poucos gols. A dupla de zaga ali formada pelo Wellington e o PV tem dado conta do recado. Agora o Santo André folga na rodada do meio de semana, joga só contra o Bragantino na outra semana, em casa, aí vai ter que fazer o dever de casa. O Bragantino pode ser que venha reforçado já para essa rodada, já que finalizou seus compromissos na Série C, então o Santo André pega o Bragantino talvez mais reforçado, não sei, eu não acredito que já está eliminado praticamente, né? E o São Bernardo tem o clássico contra o São Caetano, em casa novamente, às 15 horas, no 1º de maio, um jogo dificílimo, né, Gelão? Jogo complicado para o São Bernardo, né? Porque você vem de derrota num clássico, vai pegar outro clássico com o São Caetano, que é líder isolado, que está passeando na competição, vamos dizer assim, né? Principalmente depois dessa vitória sobre o Taubaté, que dá mais confiança ainda, tirou a invencibilidade do Taubaté. Então acho que o São Bernardo tem que se preparar bem nesses 2 dias aqui que vai ter, mas que o favoritismo é do São Caetano para o clássico, isso é. Vamos ver se o São Bernardo consegue fazer lição de casa e conseguir essa vitória. Vai ser um importantíssimo resultado para o São Bernardo, mas eu acho muito complicado. Hein? Exatamente. Agradecemos a participação de todos aqui no Facebook, na nossa live do Facebook, o Jaime que está participando, o Tomás Moreira, a Ruth Massimo, e o Ayrton Marques, ele diz aqui, olha, que a seleção da Copa Paulista, para ele votaria no Palhavan, treinador do Santo André, e o Denis, né? O Palhavan que, de fato, fez uma mudança interessante no Santo André para o segundo tempo, o Santo André não foi bem na etapa inicial, e depois com as mudanças dele, Vinícius Cabelo, entrando bem também o Denis, que acabou fazendo o segundo gol, o Santo André acabou construindo essa vitória, então de fato o Palhavan desta vez... E até levar em conta que ele está treinando o Sub-20 também, né? O Palhavan exatamente, tem feito uma jornada dupla aí, tem conseguido bons resultados nas duas posições. E o Luiz Carlos Fernandes também está acompanhando conosco, nosso ilustrador aqui do Diário do Grande ABC. E agora mudando para São Caetano e Taubaté, o jogo que definiu aí momentaneamente a liderança do grupo 3. O São Caetano recebeu o Taubaté, um jogo entre dois favoritíssimos ao grupo, duas equipes que investiram bastante nessa competição. E o São Caetano acabou levando a melhor, ganhando por 1-0. O gol ainda nos 30 do segundo tempo do Alex Flávio de cabeça. Um resultado muito importante para o São Caetano, porque consolida praticamente a classificação e também a primeira colocação no grupo, tendo em vista aí que abre 3 pontos do Taubaté, uma diferença interessante para o São Caetano, ainda mais uma vitória em casa que dá mais moral, né, João? Dá mais moral. O São Caetano, o que a gente falou desde o começo da competição, um time favoritíssimo, um elenco muito bem treinado pelo Pintado. Até eu queimo um pouco a língua quando eu falei da contratação do Pintado, né? A gente até tinha que colocar lá que é a terceira opção do São Caetano, mas ele mostrou que a primeira opção veio muito bem, tem um contrato prolongado já com a diretoria por causa do excelente trabalho que vem fazendo no São Caetano. O São Caetano teve dificuldade no primeiro tempo, não foi um jogo bonito, foi até um jogo abaixo da média para 2 líderes da competição, que na ocasião. Mas no segundo tempo o São Caetano acabou encontrando esse gol aí, depois de perder algumas oportunidades e ratificou essa liderança, né? 3 pontos importantíssimos. Agora acho que até o Pintado já está pensando já em como vai armar a equipe para a segunda fase da Copa Paulista, né? Porque a primeira fase já se classificou, matematicamente classificado já. Então o São Caetano está numa tranquilidade. E o Taubaté, eu acho que, pela qualidade do elenco que tem também, pelo futebol que vem desenvolvendo na competição, é outro favoritíssimo, vai ficar uma briga boa para a fase final, eu acho. O Taubaté, né, João, que tem um jogo interessante contra o Santos. É interessante para Santo André e São Bernardo esse jogo, porque se o Taubaté ganha, ele já segura o Santos ali e facilita as coisas para Santo André e São Bernardo. Agora, se perder também, aí ele entra nessa briga aí, para essa segunda vaga, essa segunda posição, digamos, volta para a briga, né? O Taubaté é peça fundamental agora, né? Foi uma surpresa para mim essa chegada do Taubaté ali brigando pela liderança com o São Caetano, que para mim o São Caetano era super favorito desde o início, e né? Só que eu não esperava que o Taubaté ia conseguir brigar de igual para igual, até no jogo foi de igual para igual a partida. Mas agora é peça fundamental, porque tem o Santo André e o São Bernardo ali brigando por uma vaga, então trata do Taubaté ajudar aí os times da região, né, para passar. E falando do jogo, o Pintado tinha falado, né, no empate contra o Água Santa, que tinha a péssima atuação da equipe, que ele ia conversar com o grupo para mudar, porque nada daquele jogo tinha dado certo, e mostrou que consegue, que tem o elenco nas mãos, né? Que ele coloca o Paulo Vinícius, que jogou com a 10, tá jogando muito bem o Paulo Vinícius, está mantendo o nível que estava com o Crispim. O Luiz Felipe entrou no lugar do Wesley nesse jogo, deu um cruzamento perfeito ali para o Alex Flávio fazer. O Alex Flávio, aliás, que está muito seguro na defesa do São Caetano, já tinha feito gol contra o Água Santa, fez novamente agora contra o Taubaté. Então, assim, é um elenco que o Pintado tem nas mãos. Ele consegue, ele sabe o que ele pode usar, onde ele pode errar.
Contra o Água Santa ele errou ali em colocar algumas peças, já acertou nesse jogo, deixou o Índio, que é um jovem da base ali de volante, o Stefano Yuri também entrou nesse jogo. Então assim, ele tem alternativas, né? Para centroavante mesmo tem o Stefano Yuri, o Isaac Prado e ainda tem o Hermínio que está machucado. Então assim, é um elenco cheio de alternativas do Pintado, que é um time que ele tem na mão. Então é um São Caetano que ainda vai conseguir mais resultados bons na competição. E o importante de ter classificado antes é justamente isso, que dá um tempo para o Pintado aí trabalhar esse grupo e agora testar essas peças aí e chegar ainda mais forte numa segunda fase, né? O Lucas da Silva, vamos Ramalhão, torcedor andreense, feliz da vida aqui também, como o Rogério da Fúria, Rogério Fúria Cafezal também participando aqui conosco. Daqui a pouco tem muita pergunta já sobre os times da capital, daqui a pouquinho vamos falar, e ainda temos que falar aqui de Água Santa e Santos, né? Água Santa, quando todo mundo imaginava, conseguiu um empate com o São Caetano, dificílimo conseguir parar o time de São Caetano, foi lá, empatou em 1-1 na Atlético Campanella e agora em casa, contra o Santos B, que teoricamente é uma das equipes mais limitadas, porque o Santos, como todo mundo sabe, obviamente disputa o Brasileirão e ainda mescla os jogadores com o Campeonato de Aspirantes, então é quase um terceiro time do Santos. O Água Santa em casa contra o Santos acabou perdendo por 3-2, estava perdendo por 3-0, ainda buscou uma reação no final da partida, mas infelizmente não conseguiu o resultado e continua aí caminhando a passos largos aí para brigar com o Bragantino pela última colocação. O Água Santa nesse momento é o 7º colocado. São 9 jogos com 7 derrotas e 2 empates, né? Eu acho que até que o Água Santa conseguiu o empate com o São Caetano, não muito por mérito do Água Santa, foi mais por deficiência do São Caetano mesmo. Acho que o São Caetano não foi soberba, mas muito confiante, São Caetano, acho que podia dar uma goleada no Água Santa e acabou arrancando um empate só. O Água Santa a gente sabia que ia ser um time que ia disputar o torneio já preparando mais para a Copa São Paulo do ano que vem, mas a diretoria mudou um pouco de pensamento, reforçou um pouco o elenco, mas pelo jeito essas peças que chegaram não estão dando aquele resultado esperado ainda, né, para a torcida e para a diretoria. Acho que faltando 3 jogos, acho que o Água Santa não tem muito mais o que vislumbrar. É mais para a comissão técnica observar os jogadores e ver quem que vai ser utilizado ano que vem, quem fica, quem não fica, porque com relação ao resultado da classificação já não tem mais chance. Então acho que fica mais complicado. E o próprio falando até do próprio Bragantino, que é o adversário do meio da semana, também está numa situação que ali com 4 pontos só o Bragantino, eu acho que para a classificação fica muito complicado. Nem sei se a diretoria vai optar até por utilizar os jogadores que estavam na Série C do Brasileiro. Acho que o Bragantino já conseguiu o acesso dele, vai até dependendo, um descanso para esses jogadores que estavam no time principal, né? Então acho que vai ser ali eu acho que as grandes chances do Água Santa conseguir um resultado na quarta-feira, agora jogando fora de casa contra o Bragantino, mesmo jogando fora, de conseguir essa primeira vitória, né? Seria importante conseguir ao menos um triunfo na competição. A qualidade, os resultados mostram isso, acho que não tem muito o que ficar falando, ocupando a diretoria, não. A proposta foi feita, se jogou conforme a proposta, se deu uma mudadinha depois no panorama, mas os resultados não vieram. Não dá para se culpar o treinador, eu acho que muito menos o elenco, que é um elenco que a gente sabia que era um elenco que não era de tanta qualidade, é um elenco mais inexperiente, digamos assim. Não são jogadores ruins, mas são jogadores que estão sendo formados ainda, que tem muito a provar ainda pela frente. Então acho que o Água Santa não conseguiu vencer o Santos, quer queira que não, pegou um adversário que tem camisa, né, de nome, então fica mais complicado mesmo. Acho que o Água Santa tem que focar agora o Bragantino e talvez garantir pelo menos uma vitória de consolação nessa competição, né? Exatamente, o João que nos trouxe a informação que o Márcio Ribeiro será o treinador do Água Santa na Série A2. Inclusive o Derlei, né, estamos buscando trazer ele aqui como convidado para falar um pouco desse planejamento, que é justamente isso agora. Acho que o Água Santa trouxe alguns jogadores para testes, né, ainda na Copa Paulista, e vai usar esses últimos jogos, né, João, justamente para ver quem que tem lenha para queimar para essa Série 2, né? Eu acho que é isso. Eu acho que foi até isso que a diretoria pensou, porque acabou o primeiro turno, o time já estava na lanterna, já era difícil uma classificação, né? Teria que ganhar praticamente todos os jogos. E aí já trouxeram alguns reforços, muitos com contrato até novembro só. Então, assim, esses 3 jogos são decisivos para ele. Eu conversei até com o Fernando, que é o volante do Água Santa, ele falou que esses 4 jogos, 4 com o que tinha agora no fim de semana, eram decisivos para ele continuar no clube no ano que vem, né? Que ele tem contrato só até novembro. Então, assim, ele, o Batista, o zagueiro, então, assim, esse é o planejamento do Água Santa. Os jogadores vão lutar para jogar bem nesses jogos, para demonstrar futebol pro Márcio Ribeiro, para renovar o contrato para o ano que vem para o Paulista 2, né? E os jovens que disputaram também, o Sub-20 que disputou o primeiro turno, né? Porque segundo turno muitos não estão jogando mais, voltaram para o Sub-20.
também vão ser pensados alguns para o ano que vem. Então, assim, o projeto foi esse. Infelizmente não deu certo dentro de campo, né? A gente só vai ver se deu certo mesmo no ano que vem, se esses jogadores vão chegar mais maduros ano que vem, se já vão ter mais consciência do que é o futebol profissional, né? De como jogar esse futebol profissional. Só ano que vem a gente vai conseguir. E aí agora é tentar uma vitória, igual o Ângelo falou, contra o Bragantino, né? Que eu não sei nem se o Bragantino vai jogar com o time titular. Acho que até a motivação dos jogadores, né? Saiu de uma classificação agora de Série C para B, para jogar com o Paulista. Acho que nem o técnico vai colocar esses jogadores. É a chance do Água Santa conseguir pelo menos uma vitória na competição, né? Exatamente. E agora, antes da gente mudar a chavinha para o Campeonato Brasileiro, eu vou mandar um abraço para o Derek, que está nos prestigiando também. O Derek que comanda esse programa. Estamos aqui tentando suprir a sua ausência, está de férias. Em breve estará aqui conosco novamente. E também ao Francisco Alves Apolinário Filho. Pessoal participando aqui da nossa live, manda aí seu comentário. O que você achou da rodada? Vamos falar agora de Palmeiras e Corinthians. Acho que o grande jogo da rodada, o Clássico Paulista, teve o Clássico Gaúcho também, mas o Clássico Paulista é bem quente. O Deusverson, né? Mais uma vez decidindo o jogo a favor do Palmeiras. Um jogador, digamos assim, um dos menos valorizados do elenco do Palmeiras. E tem decidido a partida, não só com um gol, mas ele está numa fase espetacular, chamando responsabilidade, dando chapéu, dando passe, dando assistências, como foi para o William no meio de semana. Enfim, Palmeiras 1-0 contra o Corinthians, venceu quem tem mais elenco. E fala um pouco desse Daverson aí, Angelão. O Daverson foi muito bem, muito legal o Filipão dar essa confiança para ele. Ele estava precisando, agora ele vem mostrando nos jogos que ele tem uma qualidade. E tem sido decisivo, né, para o jogo, foi decisivo na vitória do Palmeiras. Importantíssima vitória do Palmeiras, um Palmeiras que a gente tem elogiado bastante, mesmo alternando, colocando o time principal, o time reserva, o Palmeiras vem muito bem, vem conseguindo os resultados, não à toa, já encostou na classificação no Brasileiro nos líderes, na Copa do Brasil faz o primeiro jogo da semifinal contra o Cruzeiro no meio da semana, na Libertadores também está classificado. Filipão ajeitou essa equipe, acho que muito na base da conversa, mostrou que às vezes um bate-papo, acho que rende mais do que até você fazer treinamento, do que foi mais colocar a cabeça dos jogadores no lugar. Eu acho que o Filipão soube fazer uma grande atuação do Dudu ontem. Claro, o Davidson foi decisivo, mas o Dudu teve uma atuação exemplar no jogo do Palmeiras ontem. Criou as principais jogadas. Então eu acho que está merecendo até um lugarzinho na seleção. Acho que esse lance foi pênalti na sua avaliação? A minha impressão, mas vendo pela televisão depois que foi. Mas é aquele lance que você tem que ver pela televisão, observar umas 2, 3 vezes para você pontuar ali e falar. A minha impressão é que foi, mas vendo pela televisão. Na hora da jogada eu fiquei na dúvida. Até porque não tenho que ficar alimentando nada assim, escondendo nada. Então acho que a minha impressão olhando na hora foi que poderia ter sido pênalti, mas depois vendo pela televisão umas 2, 3 vezes na sequência, deu para ver que foi pênalti sim. Uma vitória muito boa do Palmeiras, uma vitória merecida do Palmeiras. O Corinthians, a gente estava falando, o Corinthians está com um time que ali para ficar na zona intermediária da tabela. Não adianta os desfalques, os jogadores que foram vendidos. Eu acho que a própria chegada do Jair Ventura, não sei até que ponto vai ser benéfica para o elenco do Corinthians, entendeu? Essa experiência que o Jair tem, se vai casar com essa equipe ou não. O fato é, eu estou vendo mais o Corinthians brigando contra o rebaixamento do que o Corinthians brigando por alguma coisa melhor, até por uma vaga na zona de Libertadores no ano que vem. E na Copa do Brasil, o Corinthians vai jogar no meio da semana também agora, contra o Flamengo, não dá para você prever nada. Eu acho que, teoricamente, pelo papel, o Flamengo está em vantagem, mas não dá para saber. Eu acho que volto a falar que quem passar, acho que na outra semifinal vai ser o campeão da Copa do Brasil, ou Cruzeiro ou Palmeiras. Mas o Palmeiras está merecendo, fez um excelente resultado. Eu acho que tem chance de brigar pelo título nas 6 competições, volto a falar isso. E o Luiz Carlos Fernandes, o João, está perguntando aqui se você acha que o Tite deveria dar uma oportunidade para o Dudu. Como o Ângelo disse, de fato o Daverson fez o gol, mas o Dudu chamou a responsabilidade, principalmente no segundo tempo, conduziu o Palmeiras de jogadas ofensivas, com muita vibração, inclusive. Você acha que o Tite deveria dar uma chance para o Dudu? Ele já estava naquela pré-lista, né, dos 35 na Copa do Mundo, mas acho que agora, se tratando de uma renovação, acho que pode, por que não testar, né? Para quem levou Tyson na Copa do Mundo, por que não pode levar o Dudu também e testar o jogador, né? E no jogo, acho que o Dudu foi decisivo mesmo, né? O Felipão falou que ele pediu para jogar, ele pediu para jogar e o Felipão colocou ele, foi um dos únicos titulares ali no ataque, né? Foi com o Daverson e o Johan. E o Daverson novamente sendo decisivo, né? Meio estabanado, futebol, torcida também pegando o pé dele, mas ele sempre
joga com emoção, pelo menos, né? Acho que isso agrada também o torcedor um pouco. O Corinthians não chutou no gol do Palmeiras praticamente, né? Chutou ali um Jadson ali, levou perigo só em um chute para fora. É muito pouco, né, para o Corinthians. Acho que a diretoria trouxe o Jair pensando nisso, né? De arrumar a defesa do trabalho que ele já tinha feito no Botafogo, que era um time limitado também o Botafogo, e ele conseguiu levar a Libertadores, né? Chegou às quartas de finais ainda na Libertadores, caiu pro Grêmio, que foi campeão naquele ano. Mas acho muito difícil, né? O time do Corinthians tem que brigar mesmo pela Copa do Brasil. São aí 4 jogos, né? Se a gente for pensar, então assim, totalmente possível, dá para jogar de igual para igual com o Flamengo, depois numa final, a gente não sabe, é um campeonato de mata-mata, né? Só que não pode esquecer o Brasileirão. Se você já está 6 pontos na zona de rebaixamento, se você esquece do Brasileiro um pouquinho, você já fica lá embaixo. O Santos acordou, se recuperou, já passou o Corinthians, então assim, o Corinthians tem que acordar também no Campeonato Brasileiro, porque você tem que ficar de olho. É traiçoeiro, ó. Você olha ali, são 6 pontos, entendeu? O Vasco tem um jogo a menos, o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos, então assim, é complicado, tem que abrir o olho. Santos, né? O Santos já tem jogo a menos também. É que o Santos já passou, né? Já passou e tem jogo a menos. Então assim, o Corinthians tem que abrir o olho, ó. Agora o Corinthians tem que vencer esses jogos aí de baixo, contra adversários diretos, vamos dizer assim, né? E tem que focar na Copa do Brasil agora também, porque é um campeonato ali que pode ganhar. E o Palmeiras é isso, pra mim vai brigar também pelas 3 competições, igual o Ângelo falou. Tem totais condições, já tá na semi de uma, nas quartas da Libertadores. E agora também pelo Brasileiro. O Brasileiro eu acho mais difícil, né? Porque, querendo ou não, o Felipão vai poupar os jogadores para jogar o mata-mata. Então, assim, provavelmente vai ter uma derrota ali, outra aqui. Então, assim, é mais complicado. Acho que tem que focar nos mata-matas também. E falar um pouco do final ali do Daverson na hora que ele saiu, né, Angelão? Pra mim, o Daverson estava esperando chegar uns 40, 42 minutos ali, justamente para devolver aquela provocação do Romero, que certamente ficou engasgada, aquela petecada de cabeça do Romero no clássico anterior. E o Daverson acho que estava esperando o momento certo ali para provocar de alguma forma, e o Felipão, prudentemente, para evitar um desgaste da imagem do jogador e também que pudesse acontecer algo. Fugir do controle, digamos assim, o clássico, acabou tirando o Daverson e não adiantou. Na saída, ele deu uma provocada ali do banco do Corinthians, houve um empurra ali, mas o Daverson estava querendo provocar mesmo, né? Tava querendo provocar, e eu acho isso legal do futebol. O futebol ficou muito chato, são muitas regras agora que você tem que seguir. Qualquer coisa você já é punido pelo STJD, porque não pode, ou pelo TJD. O futebol antigamente você via, na época de Palmeiras e Corinthians, quando você tinha Edilson, você tinha Paulo Nunes, era um provocando o outro, era uma provocação sadia ali, é uma coisa para você engrandecer o jogo, engrandecer o clássico. E, claro, tinha algumas confusões que rolavam fora de campo, já rolou dentro de campo, mas normalmente era uma coisa sadia, algumas provocações sadias. Alimentava o futebol, dava uma certa... aumentava um pouco essa rivalidade, né? Acirrava a rivalidade, na verdade. E era legal, agora não, tudo é proibido, mas ontem foi legal, achei legal essa torcida do Daverson, não é claro que a torcida vai xingar, a torcida corintiana, a torcida do Palmeiras vai fazer festa, mas o futebol é isso, o próprio banco do Palmeiras, do Corinthians ficou revoltado com a posição do Daverson, mas eu acho que não tem nada disso não. Foi que nem você falou, o Romero fez aquela provocação no clássico, quase deu confusão também, e agora o Daverson fez isso. Então é isso aí, um dia você provoca, outro dia você é provocado, e faz parte do futebol. Mas tudo tem que ser levado na parte esportiva mesmo, na parte esportiva, ali na coisa pessoal. Ali a provocação de jogo acabou. Acabaram os 90 minutos, acabou, passou isso daí. Vamos pro próximo jogo e aí tem que ser desse jeito mesmo. Acho que valeu também pro que o Daverson fez, não foi nada demais. Exatamente. O Will Lacerda aqui, mandando um ramalhão, também torcedor de Santo André, tem o Gerson Chagas, Emerson de Souza, acompanhando o nosso programa. E agora vamos falar de São Paulo e Bahia. O São Paulo que conseguiu ganhar do Bahia, manteve ali a briga acirrada com o Inter pela ponta da tabela. Um gol do Diego Souza. O São Paulo que obviamente encontrou um pouco mais de dificuldade, porque o Bahia vem evoluindo bastante no campeonato e o São Paulo conseguiu impor seu ritmo, conseguiu fazer um gol com os 2 jogadores que têm levado esse time nas costas. A semana passada a gente estava falando aqui da inconsequência do Diego Souza de ter sido expulso contra o Fluminense, e agora, de fato, ele decidiu o jogo, né, João? Contra o Bahia, estava bem posicionado, acabou fazendo gol. O Nenê e o Diego Souza estão formando uma dupla ali essencial, né, para o time de São Paulo. Acho que desde que o Aguirre chegou, acho que o Aguirre percebeu que os dois podiam ser ali os pilares da equipe, né, e estão sendo. Acho que
o São Paulo é isso. São Paulo vai brigar até o fim, é o único campeonato que tem, mas está tendo algumas dificuldades quando encontra alguns times fechados, né? Acho que pelo time jogar no contra-ataque, por ter jogadores rápidos como o Rojas ali na ponta, né? Eles estão mais acostumados a jogar no contra-ataque e aí matar a partida. E quando pega um time mais fechado, como o Bahia, como pegou o Paraná, empatou com o Paraná também lá, tá tendo um pouquinho mais de dificuldade. Mas eu acho que vai brigar até o fim. O Diego Souza é peça fundamental para isso também. Por onde ele passou, ele foi artilheiro, né? É um jogador que mesmo jogando no meio campo já era de fazer gols, agora jogando centroavante também tem essa facilidade ainda maior, né? E o Nenê é muito importante para esse time. Eu acho que o Nenê é peça fundamental. Se acontecer alguma coisa de o Nenê se lesionar, ficar suspenso igual ele ficou na partida passada, vai fazer muita falta para o São Paulo. O Everton já está fazendo muita falta, tá para voltar aí, né? Acho que mais uma semana. Então, assim, o São Paulo vai brigar até o fim. Para mim, ele e o Inter vão ficar ali brigando até o fim, até porque os dois só têm essa competição. Mas tem que abrir o olho quando pega time pequeno também, tem que ter essa alternativa. Acho que o Diego Aguirre tem que trabalhar um pouco mais isso para saber como furar essas defesas mesmo, porque tá tendo um pouco de dificuldade. Esse jogo mesmo só foi marcado no segundo tempo, né? Exatamente, e o João citou, Angelão, a falta que faz alguns jogadores, por mais que o São Paulo tenha contratado, tenha reforçado seu elenco, o Everton, por exemplo, é um jogador que, na verdade, era o Marcos Guilherme, depois veio o Everton, e o São Paulo não consegue ali, quando perde esse jogador, não consegue substituir. Tentou o Everton Felipe, o Lisieiro já jogou por ali também, o Diego Aguirre tá tendo dificuldade, né? Tá tendo dificuldade porque essa é a diferença de um São Paulo para um Palmeiras. O Palmeiras tem um banco de alto nível, o São Paulo já não tem. São aqueles jogadores que estão jogando ali e com desfalques ainda, né? Foram pelo menos 4 desfalques, 4 titulares que não atuaram no jogo de sábado. Então, o São Paulo ele sente essa falta de jogadores, principalmente no setor ofensivo, que é um setor mais, digamos, mais experiente, com jogadores de mais idade. Então o ritmo já não é o mesmo do jogador mais novo. Então o São Paulo ele começou muito bem, principalmente depois da Copa do Mundo, né? Com o Nenê, com o próprio Diego Souza, com o Rojas. O São Paulo veio muito bem numa sequência. Depois o time começou a ter uma dificuldade, claro, para vencer as defesas adversárias, mas também acho que falta um pouco de pique para os jogadores. São jogos sequenciais, é claro, jogos sequenciais. Tá tendo um tempinho para descansar, mas quer queira que não, exige muito do jogador, somente jogador de mais idade. E o São Paulo não tem aquele banco para suprir aquelas peças. Então o São Paulo depende muito deles. E eu acho que isso aí até pode fazer uma certa diferença agora nessa briga com o Inter pelo título, né? Se bem que eu ainda acho que o Palmeiras chega muito forte aí. Qualquer tropecinho de Inter ou de São Paulo, o Palmeiras vai encostar ali. E o Palmeiras, com o elenco que tem, com o banco que tem chance de passar ainda, de assumir a liderança desse campeonato. Eu não vejo a briga, são 14 jogos para final ainda, para acabar a competição. Eu não vejo essa briga muito restrita não a São Paulo e Inter. Eu acho que o Palmeiras chega forte, e se passar, dificilmente alguém, mesmo São Paulo ou mesmo o Inter, vai ter chance de encostar no Palmeiras. Eu acho que a grande briga vai ser agora nessas próximas rodadas aqui. Se o Palmeiras mantiver essa regularidade que ele está apresentando nas últimas rodadas e conseguir fazer os resultados, um tropecinho de Inter, um tropecinho de São Paulo, o Palmeiras colou já. E eu acho que o Palmeiras passando, ninguém encosta mais não. Exato, o Inter, lembrando que ganhou do Grêmio, né, por 1-0, clássico gaúcho, bastante quente, também bastante polêmica com o gol do Edenilson, e encostou, continuou mantendo ali essa disputa acirrada com o São Paulo, as duas equipes ali empatadas, né, na liderança do campeonato, como a gente está vendo, os dois com 49 pontos, o Inter ali, questão de um gol a mais de saldo, tem na liderança, mas vale ressaltar que é um campeonato de pontos corridos. Se terminasse hoje, obviamente, o Inter seria campeão. Então, assim, é importante aí esse saldo de gols. E como o Ângelo bem lembrou, o Palmeiras está ali só a 3 pontos dos dois líderes, esperando apenas uma oportunidade. O Palmeiras vem numa crescente absurda nesse campeonato, esperando uma oportunidade para abocanhar essa liderança, digamos assim. E agora vamos falar do Santos, que aliás é o adversário de São Paulo, um clássico quentíssimo na próxima rodada, no final de semana, né? Porque no meio de semana teremos Copa do Brasil. O Santos que foi ao Paraná e quem diria, Gabriel novamente decidindo a partida e decidindo com propriedade o primeiro gol como um centroavante nato, aproveitando ali a falha do Richard, que foi goleiro do Água Santa, soltou a bola nos pés do Gabriel e depois no segundo gol, aproveitando bem um cruzamento da direita, e poderia ter feito um terceiro gol. O Richard acabou entrando de forma violenta ali para cima do Gabriel. O Gabriel tá muito bem. Aquilo que a gente faz, eu sempre bato nessa tecla. Quando a confiança tá em alta, o jogador ele chuta, a bola entra, a bola sobra no pé dele. O Gabriel teve várias oportunidades em outras rodadas que a bola passava raspando. Essa o goleiro solta a bola no pé dele para ele fazer o gol, mas o que importa para o Santos é que é bola na rede, 2-0, e o Santos
se salvando ali dessa zona incômoda de rebaixamento, cada vez mais próximo do G6. Né? Cada vez mais próximo do G6, o Santos, com a chegada do Cuca, né, deu aquela mudança, né? Claro, você tem a participação dos gringos, eu falo dos gringos do Santos que o próprio Jair não teve a sorte de pegar, né? Porque eles estavam começando a chegar ali, ganhando condição de jogo ainda. Então o Cuca pegou, claro, não são os salvadores da pátria. O Gabriel vinha numa fase terrível também, com o próprio Jair Ventura. Bastou chegar o Cuca, começa a marcar gol em toda a rodada, então outro cara artilheiro isolado com 12 gols. Então você vê como é que é o futebol, né? O Gabriel era muito criticado, ele voltou da Europa, aí se falava, voltou com uma moral baixa, porque ele não foi bem aproveitado lá, né? Tanto na Itália quanto em Portugal. Aí voltou, e depois começou a fazer gol. O momento é muito bom, o Santos tem que aproveitar isso. É claro, teve aquela complicação com a eliminação na Libertadores, né? Que não se esperava, aquela situação toda. Quer queira, quer não, isso aí dá uma certa desmotivada no grupo. Mas o Santos vem muito bem, eu acho que daqui a pouco está na zona de Libertadores já. Tem toda a condição de chegar, tem muito campeonato pela frente. Com moral, com os caras jogando bem. O problema do Santos está sendo a parte extra-campo, né? Vai ter até hoje à noite, vai ter a reunião do Conselho para votar em impeachment do presidente. Então você vê a situação do Santos, dentro de campo está se resolvendo, mas fora de campo é uma confusão tremenda. E o bom é não deixar essa parte extra-campo influenciar no campo, né? Não deixar influenciar, porque o Santos conseguiu os resultados. Foi um grande resultado, claro, o Paraná é o líder, é a lanterna da competição, está 6 pontos atrás do penúltimo colocado. Então já um dos favoritíssimos à Série B do Brasileiro. Mas o importante é que o Santos fez o resultado e o Gabigol voltou a mostrar que tem talento, que consegue jogar em alto nível. E no final de semana aí, apesar do São Paulo vai pegar o Santos na Vila Belmiro, que eu acho que o São Paulo tinha que ter feito um resultado um pouquinho maior ali contra o Bahia para dar uma distanciada e assumir a liderança, porque eu acho que vai ser difícil para o São Paulo segurar o Santos na Vila Belmiro no final de semana. Hein? Não vai ser fácil não, com o Santos com o embalo que vem e o São Paulo tendo esses problemas de desfalques. É claro, o Diego Souza, Everton, quem está podendo está ajudando. O Nenê, mas o São Paulo vem com alguns probleminhas e o Santos já vem com moral mais elevada. Né? Exatamente, o Santos ali que agora está a 7 pontos do Atlético Mineiro, mas lembrando que o Atlético ainda joga hoje contra o Atlético Paranaense, então se o Atlético Paranaense ganhar do Atlético Mineiro, facilita a vida do Santos ali para o G4, só que o próprio Atlético Paranaense entra na briga, vai a 30 Sim. e também passa a ser um concorrente do Santos ali nesse acesso ao G6. Então, de fato, o Santos evoluiu. E nesse jogo, né, João, contra o Paraná, o Santos sofreu alguns perigos, principalmente no primeiro tempo, uma bola na trave que o Vanderlei acabou não conseguindo defender. O Paraná quase abriu o placar e depois o Santos conseguiu deslanchar. O Santos que jogou sem o Sanches, né, e havia aquela dúvida se o Santos conseguiria suprir a ausência do Uruguai, que vinha sendo muito importante nessa reação. Então tudo isso o Gabriel conseguiu compensar com os gols, né? Vou ter que voltar a chamar ele de Gabigol, né? Eu tinha falado de Gabriel, agora vou ter que voltar a chamar ele de Gabigol. Já é artilheiro do campeonato com 12 gols, tá muito bem mesmo, a bola cai no pé dele, ele já manda pro gol e ela entra, aquela história mesmo de confiança. Tá muito confiante o Gabriel, e o Santos faz 7 jogos que não toma gol, o Vanderlei se tornou o goleiro com mais tempo sem sofrer gols na história do Santos, então assim, dado importante para ele, né? Tantos goleiros que já passaram aí pelo Santos. E o Cuca acertou o time, né? O Cuca acertou o time, eu acho que, como o Angelo falou, vai pegar agora um São Paulo, eu acho que o Santos tem totais condições de vencer o São Paulo. Um jogo na Vila Belmiro ainda, é clássico, o Santos vem embalado, o Carlos Santos mesmo não fez falta nesse jogo, é um jogador que vem fazendo a diferença mesmo, tá jogando muito bem, é um dos gringos que vem jogando muito bem. O Cuca foi muito importante nesse jogo, porque no primeiro tempo o Santos passou por algumas dificuldades e no intervalo ele tirou o Brian Ruiz e colocou o Rodrigo, né? O Rodrigo entrou, fez toda a diferença, né? Já deu esse chute aí no primeiro gol que a bola sobrou pro Gabriel. Então, assim, é um time que tem alternativas no banco também. Esse Derlis tá entrando muito bem no time, é rápido, deu assistência pro Gabriel também fazer o segundo. Então, assim, é um time que tem algumas alternativas. O Cuca tá achando no elenco essas alternativas, né? E como a gente falou, o Cuca, ele consegue umas reações assim, inesperadas, né? Foi assim no Fluminense em 2009, foi assim no Atlético Mineiro, no próprio Palmeiras, quando ganhou o título do Campeonato Brasileiro. E assim, eu não vou me surpreender se o Santos chegar entre os 6 primeiros, não. Exatamente, o Santos está evoluindo muito, que imaginava que fosse brigar para não cair, está se surpreendendo. E agora vamos falar de seleção brasileira. Amanhã tem um jogo, o segundo amistoso dessa retomada pós-Copa. O Brasil que ganhou bem dos Estados Unidos na sexta-feira por 2-0 e agora pega El Salvador.
um adversário muito inferior aos americanos, é a chance para o Tite aí testar alguns jogadores na Gelão, jogadores que foram convocados pela primeira vez, alguns que estão buscando espaço ali. Imagino que ele deve aproveitar a fragilidade de El Salvador, ou iniciando o jogo já com novidades, ou aproveitar as possibilidades de mudanças e dar oportunidade, principalmente para alguns jogadores que já chegam com moral de titular, como é o caso do Arthur, Lucas Paquetá, que chegou com muita moral, né? Chega com muita moral. Acho que o caso agora deve ser do Dedé, né? Que já deu um pouquinho de oportunidade contra os Estados Unidos, agora deve dar contra El Salvador, deve ser titular. Eu acho que o Tite vai ter aí, é claro, tem a Copa América no ano que vem, então ele tem que ter aquela base formada, mas vai ter que dar oportunidade para muito jogador. Uma coisa que ele fez também durante as eliminatórias, com os amistosos antes da Copa do Mundo, foi dar oportunidade para jogador. Muita gente passou, é claro, levou alguns nomes que nós contestamos, né? Sempre não vai ter unanimidade nunca, né? E então agora ele vai ter muito tempo para fazer esse trabalho, para ver muitos jogadores, gente que a gente achava que deveria ter ido. O próprio caso do Arthur, né, que a gente achava que tinha que ter ido o Luan na Copa do Mundo da Rússia, acabaram não indo, acabaram preteridos. Então vão ter que ter muita chance na seleção agora. Então acho que o Tite ele vai dar essa oportunidade, o jogador não vai poder reclamar que não teve chance. Vai ficar com os mais velhos, aqueles que já estão numa idade que eu acho que nem deverão estar na Copa do Mundo 2022, deve perder um pouco de espaço, até por causa do resultado também na Rússia. Então o Brasil acho que começou bem o amistoso contra os Estados Unidos. Pega o El Salvador, é claro, um adversário que não deve oferecer muita resistência amanhã em Washington. E o Tite vai fazendo esse trabalho de dar uma olhada em cada clube e ver onde tem, buscando gente pelo mundo, né? Para vestir a camisa amarelinha e ver quem que pode continuar no grupo que vai inicialmente para a Copa América e dependendo do resultado depois para as eliminatórias, né? De fato o Brasil é um país privilegiado, tem uma vasta gama de jogadores aí, você vê a seleção está reunida com um monte de novidades e a gente tem visto no Campeonato Brasileiro, como a gente falou aqui, do Dudu, do Gabriel despontando novamente, do próprio Luan, jogadores que ainda buscam oportunidades e ainda estão aqui no futebol brasileiro, e isso é bacana, né, João? O Tite tem um leque aí de possibilidades para escalar a seleção brasileira, né? É isso, né? O Luan acho que até deu uma caída, né, nesses últimos jogos, acho que foi principalmente pela convocação, né? Acho que abalou um pouco ele não ter sido convocado para a Copa. É um jogador que tinha totais condições de estar na Rússia e não foi chamado, mas acho que volta ao auge dele, né, quando foi na Libertadores do ano passado, que levou o Grêmio ao título. É um jogador muito importante para o Grêmio, pode ser importante para a seleção também. E o Arthur, para mim, tem totais condições de ser titular da seleção. Ele, o Dedé acho que passou por 2 anos de dificuldades no Cruzeiro, dois anos lesionado. É um jogador que voltou a ir muito bem nesse ano no Cruzeiro. É titular, o Mano deu sequência para ele. Acho que pode ser importante para a seleção também, principalmente essa renovação, porque acho que dificilmente Thiago Silva vai fazer outra Copa. O Miranda já não foi chamado já para esse início. Então, assim, o Marquinhos ali está esperando um companheiro, né? Acho que o Dedé pode ser esse companheiro. A gente tem que ver a lateral esquerda também, né? Não sei se o Alexandre pode dar conta. O Marcelo, para mim, ainda teria condições de estar nesse novo ciclo, né? O Tite não chamou ele, não sei se foi por outro caso, né? O Gabriel Jesus também já não foi chamado nessa, foi chamado o Richarlison. Então, assim, o Tite tá vendo as oportunidades. Acho que tinha que olhar também mais para o futebol brasileiro, ele já levou o Paquetá nessa, acho que tem que dar chance para o futebol brasileiro, que isso mantém também, né, os jogadores aqui em alto nível, tentando ainda melhorar para buscar uma vaga na seleção, que ainda as crianças de hoje ainda têm esse sonho, né, por mais que muitos ainda se desligaram um pouco nesse negócio de seleção brasileira. Acho que se você chama mais jogadores daqui, vai voltando isso, né, esse amor pela camisa da seleção brasileira. Com certeza. É importante esse novo ciclo aí, o Tite ter sido mantido, porque já não começa do zero, né? Já começa com uma bagagem de uma Copa do Mundo, né? Então, vamos finalizando mais um Diário Esportivo. Angelão, destaques finais? O destaque final tem que fazer na seleção mais amanhã, para a gente ver esses jogadores, ver essa seleção jogando. Vou focar nisso daí agora. O jogo contra o El Salvador, foi o que eu falei, um adversário que não deve oferecer muita resistência. Mas a gente vê como essa seleção está mudando depois da Copa do Mundo, né? Que ficou uma certa frustração do torcedor, porque se esperava muito mais, não que o Brasil caísse nas quartas de final, né? Que nem caiu. Então, fica de olho nessa seleção aí, chama o torcedor para dar uma olhada nessa seleção. João? Rodada da Copa Paulista aí, vamos acompanhar mais uma rodada, vamos ver se o Santo André consegue manter essa distância, se o São Bernardo consegue também conseguir uns pontos para se distanciar um pouco mais para os times da região aí, pelo menos o máximo puder se classificar a próxima fase, né? Exatamente. E eu chamo a atenção, a gente deu hoje na edição do
do jornal do Diário do Grande ABC, na página de esportes, a corrida beneficente que terá em Ribeirão Pires, em prol da garota Isabela. É já a 4ª edição, né, Angela? A gente tem acompanhado todos os anos a evolução dela, uma garota que nasceu com paralisia e a família se esforça para levá-la ao Chile, onde tem um tratamento diferenciado, e haverá uma corrida em prol dela, né, e quem puder, e que a gente sabe que o Grande ABC é um polo do pedestrianismo, as inscrições podem ser feitas na asasparaisabela.com.br até o dia 30 de setembro, agora custa R$50, e a corrida vai ser no dia 25 de novembro, e tem distâncias de 2,5, 5, 10 quilômetros, é justamente para conseguir entender aí todos os públicos. Então você que gosta de corrida de rua, de repente é uma oportunidade aí de correr, né, se sentir bem, e também fazer o bem à família da Isabela, que pode fazer com que ela possa ter essa possibilidade de continuar se tratando no Chile. Então é asasparaisabela.com.br, o site para fazer inscrições, tá ok? Então obrigado, continue interagindo conosco nas nossas redes sociais, no Instagram @esportesdgbc, ou pode nos mandar um e-mail, diarioesportivo@dgbc.com.br. Estamos aqui na próxima segunda-feira, pontualmente às 15h30, para mais uma edição, ok? Um abraço e até a próxima.